Vamos lá, Vamos então. passar, então. Agora para a próxima questão de penal. Agora é minha vez, então. Vamos lá. Walter é funcionário de um hospital e tem acesso ao estoque de medicamentos. Determinado dia, ingressa de forma clandestina no quarto onde Lúcia, de 28 anos, estava internada em razão de uma cirurgia de apendicite. A pretexto de ministrar um medicamento para o controle da dor em Lúcia, Walter injeta uma dose muito elevada que faz com que a paciente perca totalmente os sentidos, adormecendo profundamente. Aproveitando-se dessa circunstância, Walter pratica com Lúcia conjunção carnal. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a alternativa correta. Letra A. Walter praticou o crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, considerando a idade da vítima. Letra B. Walter praticou o crime de violação sexual mediante fraude, previsto no artigo 215 do Código Penal, vez que agiu de forma fraudulenta para obter a satisfação da própria lascívia. Letra C. Walter praticou o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, já que Lúcia estava completamente desacordada e não podia oferecer resistência ao ato sexual. E letra D. Para que Walter seja processado criminalmente, será necessária a representação de Lúcia, considerando se tratar de crime contra a dignidade sexual de pessoa maior de 14 anos. E aí, professor Borelli? Eu também aqui vou por eliminatória. Eliminação. Sim. Walter praticou o crime de estupro, considerando a idade da vítima, para mim não tem nada a ver. Ela tem 28 anos de idade, né? Lúcia, 28. Quer dizer só que ela, né, tem maior de 18, que ela não é vulnerável pela idade, né? B. Walter, violação. De jeito nenhum. Walter praticou o crime de estupro de vulnerável, já que Lúcia estava completamente desacordada. Letra C para mim. D. Necessária representação, quando se tratar de crime contra a dignidade de pessoa maior de 14 anos. Ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública incondicionada, né? Eu vou de C. Acertou! Muito bem! E você tá com torcida já, tá? O pessoal tá falando que é time penal. Penal é mais divertido. Eu tô com a moral baixa. Eu tô achando que depois da sua derrota pra Raquel, você passou o final de semana inteiro estudando penal. Tô com a moral baixa. E tá certo, é isso mesmo, professor Borelli. O crime é o estupro de vulnerável. E aqui a vulnerabilidade da Lúcia não é em razão da idade, né? Não é pelo critério biológico, porque a vulnerabilidade pelo critério biológico é aquela que considera o menor de 14 anos, né? Essas pessoas, no Brasil, são consideradas vulneráveis, então a lei tem uma especial proteção e, inclusive, a lei foi recentemente reformulada, né? A redação lá do 217-A foi mais uma vez modificada, porque nós tivemos aí recentemente alguns julgados meio destoantes, né, nesse conceito de vulnerabilidade, e aí o legislador veio de novo e disse, olha, não tem essa de relativizar a vulnerabilidade do menor de 14 anos, ela é absoluta, não importa se teve experiência sexual anterior, se namorava, se ficava, onde morava, nada disso importa. Então, aqui, a vulnerabilidade da Lúcia não é pelo critério biológico etário, né, ela tem 28 anos, ela é maior e capaz. Então, se ela estivesse no perfeito uso das suas faculdades mentais, ela poderia manter relações sexuais consensualmente, mas não é o caso. Por quê? Porque o Walter vai lá e coloca um medicamento nela, que ela adormece, e quando ela está completamente adormecida, ela não tem capacidade de consentir, né, para qualquer ato que seja. Então, ela não podia oferecer nenhuma resistência, é o estupro de vulnerável. A situação aqui da Lúcia é a mesma que aparece em prova do coma, a pessoa, né, que foi sedada para um procedimento médico, que está anestesiada, né, aquela pessoa que está completamente embriagada. Todas essas situações que retiram por completo a capacidade de consentir vão cair no 217-A, parágrafo 1º. Né? Então, acertou também o professor quando disse que a ação penal é pública incondicionada,
Não tem mais aquela súmula do STF que dizia que quando não há violência real, precisa de representação da vítima. Não, qualquer hipótese de estupro é de ação penal pública incondicionada, né? Com mais razão aqui no estupro de vulnerável. E não é violação sexual mediante fraude, claro, porque na violação sexual mediante fraude, o agente, sim, ele se vale de um artifício para, né, ali burlar o consentimento da vítima, mas a vítima está acordada, a vítima não está sedada, dopada, a vítima só tem uma representação equivocada da realidade. Então, se ela tivesse fazendo um exame médico, acordada, ela não está sedada, anestesiada, nenhum medicamento, e o médico, a pretexto de fazer o exame nela, começa a tocar libidinosamente nas partes íntimas dela, aí é violação sexual mediante fraude. Mas aqui não, ela estava desacordada, então é o estupro de vulnerável, letra C. Certo? Você falou de uma questão relacionada ao aspecto biológico, né? Isso. A idade. O STJ recentemente afastou a questão de 14 anos, teve até uma discussão numa das turmas, não foi? Como é que... Então, professor, esse é o debate que sempre, né, de tempos em tempos, ele ressurge, né? O STJ fez alguns distinguishing, né? Aquela distinção dos casos em concreto, mas como esses são processos que tramitam em segredo de justiça, a gente não tem acesso aos pormenores fáticos. Mas é verdade, o STJ tem alguns julgados aí em que afastou a prática do crime quando se trata, por exemplo, um adolescente aí, né, um jovem adulto de 18, 19 anos que tem relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. E aí, às vezes, a moça engravida, eles constituem família. Então, o STJ, em casos nesse sentido, né, que já eram namorados, não tem uma diferença de idade grande, a moça engravida, constitui família, eles tendem, né, quer dizer, nesses dois julgados, pelo que a gente sabe, do pouco que a gente sabe dos pormenores fáticos, afastaram o crime. Na internet. Exato, afasta o crime. Mas, eu não sei se o professor se recorda, teve um caso em Minas, que foi muito rumoroso, né, envolvendo uma menina ainda mais nova, né, e uma diferença de idade maior, e houve a absolvição. Isso causou, assim, uma grande comoção aí por parte de certos, né, atores aí do sistema de justiça criminal, a discussão se, né, a vulnerabilidade pode ou não ser relativizada, em que medida, e aí houve uma nova modificação no artigo 217-A para dizer que a presunção aí de vulnerabilidade ela é absoluta, né? Então, esses julgados do STJ, eles acontecem para fatos que são anteriores a essa nova redação do 217-A, porque é uma lei nova mais gravosa. Então, acredito que daqui para frente, nenhum tipo de, né, assim, de mitigação vai ser feita, porque o legislador mudou mais uma vez o artigo para dizer: não tem discussão, menor de 14 anos no Brasil não pode se relacionar sexualmente em hipótese alguma. Legal. Tá?